Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o The Flow e tá começando mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar de um assunto que não é muito falado, né? Eu não vou explicar ao certo o que é, né? Eu vou explicar mais e falar mais sobre como eu lido com isso, né? Que é como vocês viram aí na descrição, que é a dislexia. A dislexia e o TDAH. Pretendo não falar muito, pretendo ser básico, né, no que eu vou falar, porque senão o vídeo vai dar uns 30 minutos, mano, né? Pretendo ir direto ao foco e objetivo, mano. Vamos lá. Eu tenho dislexia e TDAH, né? Fui diagnosticado desde os 7 anos, né? Minha mãe me levou a fazer os exames e o médico disse que eu tinha dislexia e TDAH. E aí desde então eu nunca falei isso pra ninguém. Ó, que gancho, hein? Então eu nunca falei isso pra ninguém, nunca quis que ninguém soubesse por conta de ter vergonha, por conta das pessoas, né, zoarem, não saberem o que é dislexia, não saberem como lidar com disléxico, com alguém que tem TDAH. Então eu nunca quis falar pra ninguém, né? Hoje eu tenho 28 anos e faço da dislexia, o TDAH, as minhas maiores qualidades, né? Então eu decidi falar mais sobre o assunto, como eu lido no dia a dia, como eu lidei nesse tempo, né? Primeiro de tudo, para lidar com a dislexia e o TDAH é muito difícil, por conta disso, por conta das pessoas não saberem como lidar com a situação e tratarem a gente como os doentes, mano. E a gente não é doente, a gente só tem dificuldade de aprendizado, mano. Eu não vou falar por todos os léxicos, mas eu vou falar por mim, coisas que acontecem comigo no meu dia a dia, coisas que eu lido, como eu lido, né? Assim, eu tenho muita dificuldade em aprendizado. A minha dificuldade, ela consiste em escrita e leitura. Eu tenho muita dificuldade em compreender texto, né? Eu não consigo ler um texto inteiro, um livro inteiro, porque eu me confundo muito, troco muita palavra, troco muito número. Mas isso não significa que eu não entenda. É bem diferente do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que um disléxico, ela não entende as coisas. E não, a gente entende da nossa forma. A gente entende do nosso jeito, não do jeito que é o padrão de todo mundo. Então daí já é uma diferença da gente, né? Então, tipo, eu lido com essa situação bem da forma, tipo, animada, né? Quando eu não entendo um texto, quando eu não entendo o que eu tô, né, tipo, escrevendo até, eu peço ajuda pra alguém meio que desbaratinando. Eu falo, então, mas será que eu escrevi certo? Nossa, mas lê isso aqui, será que tá certo esse parágrafo e tal? E aí eu vou desenrolando dessa forma. Por isso eu acabo levando de uma forma de brincadeira, mano. Porque se eu for falar o certo para as pessoas, falar assim, então, eu não tô entendendo esse texto, será que você poderia ler? Pra mim, eu sou disléxico, as pessoas não sabem o que é dislexia, então ela vai achar que isso é uma doença contagiosa ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então ela vai te julgar, vai te zoar, vai fazer mil e uma coisa. E não é legal, né, você ser taxado de burro, de lesado, de que você vive no mundo da lua, né? Essas paradas são bem chatas, né? Então eu lido brincando, né? Eu lido tirando sarro, eu lido não falando para as pessoas que eu tenho dislexia. Só que eu percebi que eu não falar para as pessoas também tem um lado ruim, né? Também porque assim, as pessoas precisam saber o que é dislexia, as pessoas precisam saber que a forma de entender é diferente, que esse nosso jeito de ficar no mundo da lua tem um porquê, não é porque a gente quer, né? Não é porque a gente tá fazendo birra, não é porque a gente tá fazendo que a gente tá fazendo errado, entendeu? Eu creio que as pessoas precisam entender mais sobre a dislexia, sobre o TDAH. Então eu lido com a dislexia dessa forma. A minha maior dificuldade é a questão de aprendizagem relacionada a texto, leitura, né? Eu leio um texto e a escrita. Eu escrevo errado, mas não porque eu não sei escrever. Eu escrevo errado por conta da dislexia. Eu troco palavras, eu troco números. Tem números que eu não consigo memorizar, tem palavras que eu não consigo falar. Então eu lido dessa forma, eu brinco. Quando eu escrevo algo errado,
e alguém fala pra mim, mas você escreveu errado lá naquele post, aí eu releio, vou lá e escrevo de novo. Por causa que eu não tenho essa devida atenção que todo mundo tem. Mas é que nem eu falei no começo, isso não significa que eu não entendi, né? A escrita, eu tenho muita dificuldade e creio isso que essa dificuldade não passa, porque por mais que eu saiba escrever tudo certinho, eu escrevo errado. Às vezes eu escrevo uma frase, para me escrever uma frase inteira, eu escrevi metade da frase, mas eu li como se eu tivesse escrevido a frase inteira. Não sei se acontece com todos os disléxicos isso, mas às vezes eu estou escrevendo um roteiro, né, de alguma parada, de algum clipe, alguma coisa que eu vou fazer no meu trabalho, que eu trabalho com audiovisual, então eu escrevo a frase, para me escrever a frase inteira, eu escrevo metade, só que eu leio como se eu tivesse escrevido a frase inteira. Eu já busquei médicos, já passei por médicos e infelizmente eu acho que isso não vai mudar, vai continuar se tornando o meu maior transtorno. Mas isso não significa que eu não consiga fazer tal trabalho, que eu não consiga executar nada, né? Um disléxico, ele não é coitadinho não, gente. Somos pessoas super espertas, somos pessoas super inteligentes, temos várias pessoas de nomes, grandes nomes que são disléxicas, né? Não vou citar aqui, mas eu posso deixar na descrição para vocês. Albert Einstein é um. Ele é disléxico, né? Então, assim, a forma que eu lido com a dislexia é essa. Esse é só um primeiro vídeo que eu vou falar sobre a dislexia e o TDAH, então eu vou resumir, né? Tô resumindo. Aí, né, pulando para a parte do TDAH, é o déficit de atenção. Eu tenho um déficit de atenção muito gigantesco. Eu praticamente não tenho atenção com quase nada. Isso é uma bosta. Mas mesmo assim eu consigo lidar com isso. Porque quando eu não consigo focar em alguma coisa, quando eu estou perdendo o foco, eu tento mentalizar aquilo que eu perdi o foco, entendeu? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Se alguém bater ali na porta, eu vou perder o foco do que eu estava falando. Então, para mim não perder esse foco, eu não vou atender aquela pessoa. Eu vou deixar ela bater ali 10.000 vezes, porque eu preciso terminar esse vídeo, eu preciso executar tal tarefa. Então, é desse jeito que eu lido. Eu procuro não dar atenção para as outras pessoas, para o que está acontecendo ao redor, para me tentar executar aquilo, porque eu perco o foco muito rápido. E eu tenho um déficit de atenção muito rápido, né? Misturado com a hiperatividade, né? Porque não é só o déficit de atenção, é a hiperatividade. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar muito tempo deitado, não consigo ficar muito tempo parado, não consigo ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. Então eu uso isso para um lado bom, né? Por isso que eu falo, faço da minha dislexia e o TDAH as minhas maiores qualidades, mano. Eu também sou professor de dança, de trabalhar com audiovisual, né? Pelo menos estava trabalhando com dança, não trabalho mais, mas fui professor de dança durante 10 anos, 12 anos da minha vida. Então a minha hiperatividade serviu para me dar aula, para mim ter aquela disposição, para mim, né, passar passos, movimentos e tudo mais, mano. Ah, e lembrando, se você quer saber como que eu decoro passos, como que eu decoro as paradas que eu vou fazer, comenta aí embaixo aí que eu trago um vídeo sobre isso, sobre a minha atenção na dança, sobre o quanto a dança fez bem para a dislexia e o TDAH. Mas voltando ao assunto antes que eu perca o foco. Quando... aí ó, quase perco o foco. Quando eu tô como eu dou aula de dança e trabalho com audiovisual, a questão do foco, eu faço isso, eu paro de observar as outras coisas para mim fazer o que eu estou focado no momento, que é aquele momento daquele trabalho. Então eu foco nisso, então eu tento fazer da melhor forma. Por mais que eu tenha um déficit de atenção, porque às vezes eu estou falando um assunto e troco o assunto do nada. Que nem pode acontecer nesse vídeo, de eu trocar o assunto do nada, mas é algo que vem daqui de dentro, entendeu? Eu tô focado aqui, tô pensando aqui, mas a minha cabeça tá pensando em outras coisas, em como eu vou editar esse vídeo, como isso, aquilo, outro. Essa é a questão que acontece comigo com o TDAH, né? E aí às vezes do nada eu fico aqui, ó, no mundo da lua, tipo, pensando mil e uma coisa, e o cérebro tá lá, né, trabalhando um monte, enquanto eu quero ficar parado, mas não consigo, a hiperatividade vai e consome 1000% de mim. Mas basicamente é isso. Eu lido com o TDAH dessa forma.
tentando não olhar para os lados, o que está acontecendo ao meu redor, para mim ter um foco diretamente no que eu estou fazendo. Né? E a dislexia, eu tento fazer dela a minha maior qualidade, questão de ter paciência, por conta de as pessoas não saberem o que é dislexia, então daí eu acabo tendo um pouco mais de paciência, porque eu tento me expressar da melhor forma, né? E de certa forma é isso, não tem muito o que a gente fazer, porque não é uma coisa que, tem cura, entendeu? Se fosse para falar de cura, eu não queria ter que me curar da dislexia. Do TDAH sim, porque o TDAH ele me tira o sono, me tira a paciência, né? Não me deixa quieto, não consigo ter atenção 100% nas coisas que eu quero, então é um pouco difícil a questão do TDAH, mas nada me impede de fazer dela a minha qualidade, né? De fazer dela uma coisa que eu posso usufruir. Usufruir que eu digo, tirar o melhor disso, né? Resumindo, a gente que tem dislexia e TDAH somos pessoas super inteligentes, né? Aí a vocês que não conhecem sobre dislexia e TDAH, pesquisem. Se você tem um filho, se você tem um parente que você vê que ele vive no mundo da lua, se você vê que o seu filho ele tem uma dificuldade de aprendizado, se você vê que ele não é bom com números, que ele não é bom com leitura, que ele não é bom na escrita, leve ele num psicopedagogo, leve ele num psicólogo, começa a ver se ele tem alguma coisa. Pode ser dislexia, pode ser que o seu filho ele tenha dislexia, pode ser que ele tenha TDAH, pode ser que ele tenha algum transtorno neurológico. Então se você vê que o seu filho, como eu falei, está no mundo da lua, tem a dificuldade de aprendizado, não consegue ler, não consegue escrever, troca números, troca as palavras, tem gagueja ou alguma coisa do tipo, é mais fácil levar ele num psicopedagogo ou alguma coisa antes de fazer o que todos os pais fazem. Que é achar que a criança é burra, que ela não quer estudar direito, que ela é lerda ou alguma coisa do tipo. Então é isso. A dislexia ela não é uma doença, o TDAH não é uma doença transmissível, a gente não somos demente, nem nada disso do que as pessoas pensam. A gente somos pessoas super espertas, somos pessoas que pensam assim fora da casinha, somos pessoas que temos ideias diferentes, propostas diferentes, então somos pessoas super inteligentes. Isso não significa que a nossa dificuldade de aprendizado, o disléxico que tem dificuldade com texto, com fala, ou alguma coisa do tipo, isso não significa que ele não é esperto, não significa que ele não possa aprender, não significa que ele não possa fazer uma faculdade, não significa que ele não pode ser uma grande pessoa de sucesso na vida. Para você ter sucesso na vida, você pode ser qualquer tipo de pessoa, ter qualquer tipo de doença, pode ser até paralético, como fala mesmo? Esqueci. Paraplégico? Pode ser até paraplégico e você pode ser uma pessoa de sucesso. Então nós disléxicos não pode pensar que a gente somos os coitadinhos, que a gente não sabe isso, não sabe aquilo, não. Como eu falei, a gente entende tudo, só que a gente entende da nossa forma, a gente entende do nosso jeito e esse nosso jeito é diferente. E por sermos diferentes, a gente faz coisas diferentes, então a gente está um passo à frente. Eu gosto de ter perfeição nas coisas que eu faço, gosto de ter perfeição em tudo que eu coloco a mão. Então, basicamente, isso vai me tornar o melhor daquilo que eu estou fazendo. Eu não gosto de falar que sou melhor do que todo mundo, do que as pessoas, porque as pessoas têm diversos talentos, têm diversas coisas, fazem diversas coisas ao mesmo tempo e blá blá blá, né? Então eu gosto de falar que eu sou bom, o melhor no que eu faço e procuro a perfeição todos os dias no que eu faço. Então eu acho que a dislexia e o TDAH de certa forma veio para agregar na minha vida por conta de eu pensar fora da casinha, de eu estar lá no mundo da lua. Enquanto eu estou no mundo da lua, eu estou com meu cérebro trabalhando 1000% a todo vapor e eu estou sempre com a solução das coisas. Então é isso, o vídeo fica por aqui, espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem. Se serviu para você de alguma forma, te ajudou, comenta. Se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, compartilha, né? Deixa o like, me segue nas redes sociais, porque lá também às vezes eu coloco bastante conteúdo sobre a dislexia, sobre o TDAH. Tem alguns posts no meu Instagram que eu falo sobre o sono, o transtorno do TDAH no sono,
Tem um post que eu falo também sobre a dislexia, como transformar a dislexia na sua maior qualidade, que é um vídeo que eu vou trazer pro canal também, como que eu faço para transformar a dislexia na minha maior qualidade. E é isso, espero que vocês gostem, é só seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar, e é nóis, tamo junto, fiquem com Deus, peace!